Agora, questão de um mês atrás, eu estive visitando com a secretária algumas cadeias. Uma que eu já conhecia, ela não conhecia. Um cubículo que cabia 12 presos tinha 32. O calor para a gente que estava passando fora da cela sentia, segundo o delegado informou para a gente naquele momento, o calor ali de dentro corresponderia a 50 graus Celsius. Um dormindo assim, outro dormindo assim, e um pouco em pé, porque assim não dava para todo mundo. O cubículo não cabia todo mundo. Eu vou trazer aqui números, a realidade prisional do Estado do Paraná. Dentro dessa reflexão, o que é que nós, enquanto sociedade, queremos? O que é que nós buscamos? Eu tenho visto na secretaria algumas situações que os prefeitos vão com muito bom grado oferecer terreno para construir casa de semi-liberdade, alguma coisa que possa dentro da secretaria estar aproveitando para a questão dos condenados da própria cidade, naquela perspectiva de manter os condenados no próprio lugar de origem, e encontrar resistência. Depois, no segundo momento, ele chega e fala que encontrou resistência na comarca, na cidade, porque a comunidade não quer saber de presídio. Hoje nós recebemos a notícia de que tem um grande frigorífico que quer construir um frigorífico lá em determinada região do Paraná, mas que eles foram atrás dessa semana na secretaria, porque eles não querem que a secretaria construa um presídio próximo daquele local, porque senão vai inviabilizar, a vizinhança vai inviabilizar um frigorífico. Então, essas coisas é que a gente precisa começar a refletir. O que significa direitos humanos? Eu colocaria em última análise, de uma forma muito simplista, a questão dos direitos humanos como o resgate da dignidade da pessoa humana. O resgate da dignidade daquele ser humano que está ali porque em algum momento cometeu um ato típico de jurídico. Portanto, se nós, enquanto sociedade, mais do que enquanto sociedade, digo aqui para essa seleta plateia, enquanto formadores de opinião, não começarmos a refletir qual é o nosso papel quando passamos uma informação, quando exprimimos uma ideia sobre o assunto. Porque a partir da nossa ideia, uma pedra lançada na água, ela vai formando umas ondinhas que vai formando outras ondinhas. E você vai, de alguma forma, com as suas ideias, e quando você dissemina as suas ideias, você vai, de alguma forma, catalisando, formando essa opinião que as pessoas, modificando ou reforçando a questão com você. Então, dentro dessa questão, será que, quando você observa que um preço custa R$2.000, vamos falar em questão financeira, que um preço custa para o Estado do Paraná hoje R$2.000, nós temos um sistema carcerário da justiça, sob a atribuição da justiça, quase 15 mil condenados, e temos quase 13 mil cumprindo, alguns já cumprindo pena e outros na prisão provisória nas cadeias públicas do Paraná. Será que não é chegado o momento a gente prestar um pouquinho de atenção numa passagem bíblica onde Jesus fala: estive preso e não me visitaste, estive doente e não me curaste, fui estrangeiro e não me recebeste. Porque aqui, muito embora seja uma situação de caráter religioso, o amor fraterno é a máxima contida em todas as religiões espalhadas pelo globo. E a máxima do fazer para o outro que você gostaria que fosse feito para você
ou de não fazer para o outro, que você não gostaria que fosse feito para você, aqui tem aplicação integral. Nós temos como princípios, fundamentos da República, esculpido na Constituição brasileira, que traz a dignidade da pessoa humana. Fala também a nossa Constituição de que o Brasil, entre os objetivos de se tornar uma sociedade mais livre, justa e solidária. O que será que significa isso? Principalmente para nós, operadores do direito. Será que a gente vai conseguir um dia perceber que a questão do outro, a questão legal nessa relação com o outro, também já não passa pelo nosso olhar dentro da nossa própria Constituição? Querem ver? Nós temos 20 anos agora, 21 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, e tem um artigo no Estatuto que eu acho emblemático, e que já vai se tornar, daqui a pouco está com 30, muita gente não percebeu, que é o artigo 88, quando ele fala da existência dos conselhos em nível federal, estadual e municipal. Para mim aqui, talvez a pedra de toque do Estatuto da Criança e Adolescente seja exatamente esse artigo que fala da criação dos conselhos, que são os órgãos encarregados. Veja, o conselho, a função do conselho é de estabelecer, deliberar as políticas públicas na área da infância e juventude. E assim como o Conselho da Criança, tem diversos outros conselhos que também são deliberativos. A sociedade se reúne em número paritário na ala governamental para discutir o que é que vai ser estabelecido enquanto política pública para determinados setores da sociedade. E aí o que acontece? A sociedade não comparece. Quem que comparece nas sessões, nas audiências que são realizadas com relação ao Conselho de Direitos? Ou as entidades que têm interesse de receber algum recurso do FIA, do fundo, ou alguma entidade que tem algum interesse em alguma situação, ou algumas pessoas que têm interesse político de fazer daquilo um trampolim político. E aí a ala governamental, via de regra, acaba fazendo as coisas do jeito que ela acha que tem que fazer. Agora, essa corresponsabilidade está esculpida na Constituição Federal. Quando o artigo 1º, parágrafo único fala: todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos, entre parênteses, democracia representativa, ou diretamente nos termos dessa lei. Significa democracia participativa. É aí que a sociedade civil precisa se organizar, precisa ter consciência do que ela quer, de que forma que ela quer se estabelecer enquanto sociedade, qual é o perfil que ela quer se desenvolver para deixar de herança para as gerações futuras. É esse o espaço garantido pela Constituição que nós, cada um de nós, pode e deve estar participando dos conselhos de direito municipal. Londrina se reúne uma vez a cada 15 dias. Tem os conselheiros da área governamental, da área não governamental, mas qualquer do povo pode participar. Qualquer do povo pode interferir. Qualquer pessoa pode chegar lá e falar: escuta, lá no meu bairro não tem creche. Lá no meu bairro no posto de saúde não tem remédio. Lá no meu bairro tem tantos adolescentes drogados que está precisando de montar algum programa específico para isso. O Conselho de Direitos existe exatamente para que esses problemas venham para as políticas públicas. Detalhe, mais importante do que está escrito na lei, está no texto legal, é que o Superior Tribunal de Justiça, quando diz relação à questão principalmente de criança e adolescente,
diz que o que o Conselho de Direitos delibera vincula o administrador público ao ponto de não fica na esfera da discricionalidade dele quais as políticas que ele vai implementar no município. Veja o quanto transcende a própria vontade do administrador público quando a sociedade civil chega, delibera e se organiza num conselho de direitos. O Dr. Dalmo Dallari, lá atrás, em 1997, no curso de capacitação para juízes e promotores, falou que nós demoraríamos ainda umas 3 gerações para conseguirmos compreender o que de mais importante o Estatuto tinha. Primeira questão do resgate dos direitos humanos da população criança e adolescente. E depois do que pode e deve a sociedade fazer com relação a isso. E eu levantei o dedinho assim e falei, e a gente conta uma geração a cada quantos anos? Foi quando ele disse a cada 30. E ele disse que nós demoraríamos pelo menos 3 gerações para compreender a riqueza, o tesouro que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós temos e nós não sabemos exercer. Então, penso que se nós começarmos no nosso mundinho, na nossa esfera de atuação, a fazer a diferença, quer ver como? A partir do seu primeiro bom dia. Eu acho que o grande veneno do ser humano é o mau humor. Quando o seu humor está muito ruim, ninguém aguenta ficar perto, não é assim? Então, quando a gente começa o dia cumprimentando um porteiro, cumprimentando todas as pessoas que passam perto, independente de quem quer que seja, com um bom dia, mas um bom dia sentido lá de dentro. Isso faz toda a diferença na vida da gente, isso faz toda a diferença no seu dia a dia. A partir de uma mudança nossa de comportamento, não é dos outros, não é do outro. Nós precisamos começar a mudar. Nós precisamos começar a enxergar que nós fazemos a diferença. Que o nosso dia depende da gente. Só assim, quando eu conseguir enxergar que eu sou responsável pela minha felicidade, que ninguém mais, nem Deus é responsável por ela, eu vou conseguir alterar o ambiente onde eu estou. Eu vou conseguir perceber que os outros também têm necessidade. O professor Antônio Carlos Gomes da Costa, falecido recentemente agora, sempre dizia o seguinte: nós estamos nessa vida para servir e não para ser servido. E ele dizia o seguinte: observe as lideranças servidoras. O líder servidor é aquele que, quando ele está na equipe, ele faz toda a diferença. Mas quando ele não está na equipe, a equipe não morre por causa disso. Continua o seu processo. Nós temos que buscar ser essa liderança. Essa liderança que vamos estar servindo no ambiente onde a gente vive para uma causa maior. E essa causa maior chama-se ser humano. Essa causa maior chama o outro. Porque a hora que eu conseguir me inserir nesse contexto, eu consigo perceber uma criança, um adolescente, quais as condições que ele está vivendo. Outro dia, faz tempo, eu escutei um promotor num congresso em Minas Gerais falando assim: sabe qual que é a grande dificuldade que a gente, enquanto promotor da infância, tem? Porque os outros direitos do consumidor, o meio ambiente, todo mundo se sente de alguma forma prejudicado. Agora, da criança e do adolescente, por que eu vou defender um direito que não é meu? Isso para a maioria das pessoas. É causa criança, é causa adolescente, não é minha. Eu pensei que ele sabe que tem razão. Na verdade, quando a gente começa a perceber isso, eu começo a perceber que as pessoas que mexem com a área da infância, normalmente são pessoas que são mais vocacionadas a esse tipo de comportamento mesmo. Por que será? Será que é porque nós estamos atravessando aquele momento nosso, enquanto humanidade, estamos chegando ao topo, ou na beirada do precipício,
E se a gente perceber que está todo mundo no mesmo barco, vamos morrer todo mundo, vamos envelhecer todo mundo, sabe, aqui vai fazer uma reflexão muito pessoal, mas muito pessoal mesmo. Vou falar uma coisa que vocês podem falar, foi a Edna que falou. Nessas minhas andanças, nos bairros, enfim, dando palestras nas escolas, nas periferias, chegou um determinado momento eu fui fazer uma visita numa cadeia, faz tempo. E nós fomos fazer junto com a pastoral carcerária, um trabalho voluntário na prisão feminina. E uma das coisas que me deixou mais, talvez a experiência mais chocante que eu já tive na minha vida de promotora, não foi nem na área da infância, foi dentro desse presídio. Quando as presas começaram a nos contar que, mais ou menos como é que era o cotidiano delas ali, e a gente levava o evangelho, falava algumas palavras, conversava um pouco, conversava sobre vida, enfim. E daí nós começamos a perceber que elas não queriam saber de evangelho, porque elas tinham outras necessidades prementes, como por exemplo um shampoo, como por exemplo absorvente higiênico. Mulher sangra todo mês. O Estado não fornece absorvente higiênico para as presas. E aí, o que mais me chocou nessa situação foi de ouvir de uma presa que quando não tinha absorvente e as pessoas não levaram, não tinha outra forma, elas usavam pão velho como absorvente. Eu acho que esse foi o maior impacto que eu tive na minha vida, não enquanto profissional, enquanto gente. Porque o homem preso, a mulher leva bolacha, leva comida, leva televisão, vai lá fazer visita íntima, faz filho lá dentro, nada contra. Quer continuar fazendo filho, continua, mas tem responsabilidade. E a mulher presa? Quem vai visitar? A mãe dela não pode visitar porque normalmente está com os filhos dela, quando os filhos não estão obrigados. Porque o juiz já não tomou as crianças, então não tinha ninguém para cuidar. Normalmente ela estava ficando para ajudar o companheiro acabou se livrando e esse é o perfil da maioria das 146 mulheres que estão presas hoje no Rio. Esse é o perfil. Algumas mães que assumiram a bronca dos seus filhos, drogaditos, e assumiram enquanto traficantes sem ser. E que daí nesse momento, quando você está fazendo um trabalho voluntário, porque não é ali a promotora, muitas nem sabia que eu era promotora, porque eu fui com a pastoral carcerária. Então, quem é esse público? Quem são essas pessoas? Qual o histórico de vida delas? Ninguém nasce infrator, criança não nasce com arma na mão. Onde a gente vai parar se a gente continuar assim? Bom, antes de terminar minha reflexão, quero colocar